Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson Alan e hoje nós vamos aqui apresentar um vídeo a respeito do ICMS, esse tão temido tributo, né? Então nós vamos resolver aqui 3 questões com uns assuntos específicos aí sobre esse imposto, tá? Então aqui a primeira questão, vamos ler aqui o enunciado, tá? Então eu estou aqui no enunciado da questão. A companhia Riacho é uma indústria localizada no estado de São Paulo e adquire uma máquina pelo valor de 30 mil em janeiro de X1 para a produção de W. Então, um produto fictício aqui W. O produto W é fabricado pela combinação de duas matérias-primas, Y e K, e suas saídas interestaduais são tributadas, havendo isenção nas vendas no estado de origem da empresa. A empresa adquire os insumos Y e K com isenção de ICMS, o que faz com que o único crédito de ICMS a que a companhia Riacho tenha direito seja proveniente da máquina. Então, pessoal, todo esse enunciado aqui é para focar no crédito que a empresa tem mediante a aquisição de ativo imobilizado para produção, tá? Então, no item A, aqui tem algumas informações, né? O valor da venda que a empresa fez do produto W foi 100 mil, sendo que 80% interestadual e 20% dessas vendas foi interna, tá? Uma alíquota básica de 12% e a vida útil da máquina 10 anos. No item A pede-se lançamento da aquisição e no item B a apuração do imposto referente a janeiro, tá? Então esse exercício é típico de crédito do ICMS do ativo permanente, que é o famoso CIAP, né? E sobre as saídas, a proporcionalidade em relação às saídas tributadas. Então vamos com calma, tá? Então aqui eu tenho ICMS de 3.600. De onde veio esse ICMS? Dos 30 mil que equivale à máquina. Então quando a empresa, professor, quando a empresa adquire uma máquina para sua produção, ela poderá se aproveitar de ICMS? Sim, tá? Qual o valor? O valor destacado no documento fiscal. A alíquota da questão é 12. Então, 30 mil vezes 12%, eu tenho 3.600 a recuperar. Perceba que esse 3.600 ele não poderá ser aproveitado na sua totalidade, de uma vez toda. Na sua totalidade ele será, mas cada mês será aproveitado uma parcela de 48, tá? Ou seja, em janeiro de X1 eu posso me aproveitar apenas de 75, beleza? Tem outro detalhe, que a legislação, e aí legislação de fato Lei Candir, né? Isso serve para todos os estados, caso tenha alguma legislação específica, aí você tem que olhar o decreto de cada estado. Obviamente eles não podem ferir nem a Lei Candir, nem a Constituição Federal, tá? O que é que a legislação fala? Além de se aproveitar na parcela de 1/48, esse aproveitamento terá que ser proporcional às saídas tributadas. Então perceba nessa questão que 80% é tributado, né, que é para outro estado, conforme enunciado, e 20% é isenta porque foi interna, tá? Isso aqui são dados da questão, tá, pessoal? Essas particularidades dependem de cada produto, convênio, que aí são outros assuntos relativos a esse imposto. Então, nessa questão, o crédito permitido é apenas de 80%. Logo, 80% de 75 eu tenho um crédito mensal permitido sobre o imobilizado de R$ 60, tá? Então, cuidado porque você tem que olhar se as saídas da empresa estão totalmente tributadas. Você pode estar se perguntando, e o 15, né? E o 15? O 15 voltará para o custo de aquisição da empresa. Então, geralmente a ordem é, você compra antes de vender, né? Então, quando você vende e percebeu que houve saídas tributadas, você vai ter que estornar aquela proporção que foi isenta, tá bom? O que é que o item A pede?
lançamento da aquisição, tá? Então, o lançamento da aquisição, eu tenho o débito da minha máquina no meu ativo não circulante, no valor de custo de aquisição, tá? Da mesma forma que lá nas mercadorias você não considera tributo recuperável no estoque, no imobilizado você não considera também tributo recuperável, tá? Então, esse valor aqui dos 30 está líquido dos 3.600. Professor, e os 15 que estornou? Seria no final do mês ou no mês seguinte depois que ocorrer a venda. Então aqui é no momento da aquisição. No momento da aquisição eu ainda não tenho condições de saber se as minhas saídas foram tributadas ou não, tá? Pelo menos no caso, no ambiente aqui dessa questão. Então, pessoal, 26.400, valor da aquisição bruto, menos o imposto a recuperar. E aqui eu dividi em curto prazo e longo prazo, em circulante e não circulante. Considerei por base janeiro de X1, então 12 meses do X1 mais 12 meses do X2 seria circulante. Lembrando que a regra é, o conceito contábil é até o final do exercício social seguinte. Então 24, temos o mesmo valor para as duas contas contábeis, tá? E aqui a questão não diz, poderia ser caixa, banco, empréstimo, optei aqui por um fornecedor para fechar o lançamento contábil, tá? O mais importante, deixar o valor do imobilizado líquido. Por quê? Porque a depreciação dele será com base no valor contabilizado. Então perceba que a depreciação, que é valor de custo de aquisição, ou seja, custo de aquisição não tem tributo recuperável, menos valor residual, que não tem nessa questão, dividido pela vida útil, de 10 anos. Então aqui, ó, 26.400 dividido por 10, dividido por 12, para acharmos a parcela mensal, tá? Então 220 seria a minha depreciação mensal. Débito do custo, tendo em vista que é uma indústria, uma máquina para a indústria, provavelmente isso será custo direto, né? Ou indireto, de fato, né? E uma conta contábil redutora do ativo, grupo específico das depreciações acumuladas, lembrando que elas têm natureza credora. Então, custo indireto, ativo. Beleza? Então, fechou aqui o item A. O item B pede demonstrar a apuração do ICMS. A apuração, quando você chega na apuração, é o mais simples. É confrontar a obrigação com o direito. As obrigações vêm das vendas, os direitos vêm da essência da não cumulatividade do ICMS ou outros créditos, como é o caso dessa questão, que para facilitar e focar nesse crédito, só tem ele, né? 60. A questão isentou a empresa de outros créditos, o que não é bom, né? Então aqui eu tenho 80 mil tributada, né? 80 mil vezes 12, eu tenho 9.600 a recolher, porém eu tenho o crédito mensal de 60. Finalmente aqui nós temos um ICMS a recolher ou a pagar de 9.540. Lembrando que se a empresa tivesse outras compras, as entradas iam ser maior e o ICMS ia ser, provavelmente, a recolher ia ser menor, tá? Então, para fechar aqui a questão 1,48 o aproveitamento, proporcional às saídas tributadas, os bens têm que ser da produção, tá? Da atividade da empresa, geralmente são indústrias, transportadoras, são aqueles bens que fazem de fato parte da atividade operacional. E a questão e detalhe, tá? Se o contribuinte, a empresa, o contribuinte, o contador, esquecer de aproveitar, só lembrou na quinta parcela, as demais você perdeu. Então não pode fazer retroativo, tá? Beleza? Quem tiver dúvida aí já vai anotando aí nos comentários, já vai
anotando no caderno para no final fazer um compilado de dúvidas. Vamos para a questão 2, tá? Vamos lá. Aqui é uma operação simples com foco em alíquota interestadual, tá? Com foco nas alíquotas interestaduais. Então, exceto importação, que eu tenho uma alíquota específica de 4%, nós temos dois tipos de alíquotas interestaduais, 12 e 7, tá? Então, qual é o raciocínio? Estados com um desenvolvimento maior, como da região sul-sudeste, exceto o Espírito Santo, quando as mercadorias saem de lá para estados menos desenvolvidos, né, economicamente falando, norte, nordeste, centro-oeste, e aí essa alíquota muda para... Essa alíquota permanece em 7%, quando é o inverso, 12%, e entre estados da mesma região também 12%, tá? Então, vamos deixar isso claro aqui nessa questão. Então vamos lá. Com base nos fatos abaixo, monte a cadeia produtiva do suco de caju e aponte o valor total do ICMS recolhido no processo produtivo. Então aqui obviamente é uma questão fictícia, mas que é pertinente, porque é uma cadeia produtiva, tá? Então primeiro aqui, ó, cuidado aí com a geografia, tá? Então tem gente aí que erra as nomenclaturas, é normal, dá uma revisada aí no mapa brasileiro, né? Então, a companhia B, domiciliada em São Paulo, vendeu para a F em Minas Gerais. Então, dois estados da região sudeste, eu tenho a alíquota de 12%, ICMS sobre venda de R$ 600, a companhia B irá pagar os R$ 600. Fácil, né? Comecinho da cadeia, entre estados da mesma região, 12%. Essa mesma operação foi compra para a F. Então aqui eu tenho, repito os valores aqui, né? 5.000, 12 e 600. Esse 600, coincidentemente, é o valor pago. Mas o valor que você tem que inserir aqui é o valor, ó, até coloquei em fórmula, é o valor destacado na nota, que é justamente o ICMS sobre vendas, tá? A companhia F vendeu por 8.000. Vendeu por 8.000 para Goiás. Goiás é centro-oeste, logo uma região menos economicamente desenvolvida, conforme a Receita Federal, e, de fato, a Secretaria da Fazenda, né? 7%. Então a ideia, mais na frente nós vamos ver, que é beneficiar também o consumidor final com o valor total da cadeia. Então por que 7%? Porque saiu de Minas para Goiás. Então aqui eu tenho 8.000 vezes 7%, 560. Quanto a companhia F irá pagar? 0. Por quê? Porque a venda, isso aqui, ó, o que está nessa coluna, pessoal, é ICMS sobre venda, e aqui, que a princípio é a recolher, tá? E aqui é ICMS a recuperar. Então a apuração, que nem na questão anterior, é confrontar ativo e passivo, direito e obrigação. Então se você perceber aqui, ó, 560, minha dívida, a princípio, é menor do que o meu direito. Então eu tenho 40 aí de crédito, né, fiscal, o que é bom. Que para a questão essa informação não interessa. Então a companhia F não irá pagar nada e ainda terá 40 para o mês seguinte. Beleza? Continuando. A G vendeu para R, tá? Mato Grosso do Sul, e aí por 10.500. Então entre estados da mesma região, 12, né? Então, detalhe aqui, ó. Companhia G, né? 8.000, 7, 560. Vale lembrar, né, que nós não colocamos o valor da apuração. Nós temos que inserir na compra aqui o valor destacado na nota, que foi de 560. Então a empresa G vendeu 10.500, Mato Grosso do Sul, mesma região, 12, ICMS sobre venda de 1.260. Aqui eu tenho um valor a pagar de 700. 1.260 menos 560, certo? Continuando.
Companhia R revende o suco de caju para X, domiciliada no Paraná, por 11 mil, tá? Então aqui, ó, parte das compras repete-se o que foi feito na linha anterior. E 11 mil, qual é o estado? Paraná. Então, entre esses mesmos estados, né, 12%. Lembrando, ó, saiu de Mato Grosso do Sul para o Paraná. Então é 12. Se fosse o inverso, seria 7, tá? Você tem que sempre lembrar, não é difícil, tá, pessoal? É só a exceção é só o Espírito Santo, que para fins de alíquota interestadual você considera ele Nordeste. Então, como saiu de um estado economicamente menos desenvolvido para um mais desenvolvido, utiliza-se a alíquota 12, tá? Perceba que só será 7 se sair de Sul, Sudeste, exceto o Espírito Santo, para o resto do país. Aí nesse caso é 7, tá? E obviamente desconsidere aqui a alíquota interestadual, perdão, diferencial de alíquota, porque a gente vai ver, comentar com ele na terceira questão, tá? Então onde é que nós paramos? Companhia X, sim, 11 mil vezes 12, 1.320. 1.320 será diminuído de 1.260 e aí eu tenho R$60 a pagar, que aqui nós estamos considerando ele pago. E por último, consumidor final. Então, repito mais uma vez o que foi feito na venda anterior, né? Se é venda para essa empresa, companhia R, é compra para X. Então, 12 mil, vendeu por 12 mil para consumidor final, alíquota interna, né? Perceba a majoração da alíquota, né? Então, aquela guerra fiscal, né? Cada estado quer o seu valor total, 2.160. Então, 840 é 2.160 menos 1.320. Total é a resposta dessa questão, né? Que é o total do ICMS recolhido no processo produtivo. 2.200, tá? Então, detalhe. Duas observações. A não cumulatividade do ICMS, ela está descrita na Constituição Federal, é a essência do tributo. E ela é diferente da do PIS e da COFINS, tá? Então, pelo valor agregado nas operações, salvo exceções, né, de isenção, substituição tributária, ele é não cumulativo. Então tá aqui, ó. O que foi destacado por exemplo, você é a companhia F. O que é destacado na nota de compra, né? Você tem direito de compensar. Então tá aqui. A priori, se não existisse cumulatividade, a companhia F pagaria 560. Como existe a não cumulatividade, a companhia F não pagará nada, tá? Supondo, obviamente, só essa operação. A título de curiosidade, o PIS e COFINS ele é taxativo. Então é só com base no que a lei específica do PIS e da COFINS permite. A questão da não cumulatividade dessas duas contribuições, né? E o outro ponto é a explicação pelos 840, que aqui abaixo eu coloquei um resumo, né? Então, perceba que o estado que mais arrecadou foi aonde o consumidor final está. Até porque o valor agregado, né, começou com um produto sendo vendido por 5, chegou a 12. Obviamente, cada empresa vai colocando no seu preço de venda a carga tributária. Então aqui, como é que se explica 840? Daqui para cá se agregou ao preço 1.000, né? Então 1.000 vezes a alíquota interna, eu tenho 180. Relativo aos outros estados, eu tenho um valor de 11 mil, né? E a diferença da alíquota que veio para a interna é 6. Esse não é de falta, tá? É só para você chegar aos mesmos 840 daqui, ó. Então, para o legislador, ele dá vantagem aonde o consumidor, nesses moldes, né? Não estou dizendo que é o certo ou errado, nesses moldes ele dá privilégio, ele dá mais atenção aonde o consumidor final está, até porque nesse exemplo o estado do Paraná é o que arrecada mais. Beleza? E a questão 3, tá? A questão 3
O enunciado aqui está menor que a resolução, né? Mas eu creio que dê para ver aí, tá? 3. Comente sobre a aplicabilidade do ICMS diferencial de alíquotas, então o famoso DIFAL, e sobre a composição de sua base de cálculo, tá? E aqui eu pedi para, obviamente, tem na Constituição, como eu falei anteriormente, mas eu pedi para vocês olharem no decreto do estado aqui do Ceará, 24.56997, tá? Vou comentar as respostas de forma resumida porque será assunto para um outro vídeo. Então, o artigo 589 fala: ó, o ICMS devido na operação e prestação com bem do ativo permanente ou de consumo, então ele já deu essa primeira limitação, oriundo de outra unidade da federação, será calculado com base na aplicação do diferencial de alíquotas. E quais alíquotas? Interna e interestadual, tá? É aquela velha forma de incentivo do Estado querer que o consumidor compre dentro do seu estado para não perder a arrecadação, tá? Aqui tem um resumo, certo? E aí pode ser por contribuinte ou não contribuinte. E no caso do não contribuinte, nós tivemos uma emenda constitucional não tão antiga, né, 2015, que, resumindo, repito, será assunto para um outro vídeo, mas resumindo quando um consumidor compra um notebook e esse consumidor está, pessoa física, né, ou seja, não contribuinte, está num estado do Nordeste e compra numa loja aí, uma loja que vende notebook. Então, ele acessa o site, compra. Muitas das indústrias dessas empresas estão localizadas no Sudeste. Então, vamos supor que ela é do Rio de Janeiro. Então, antigamente, o imposto ficaria lá. Então, com esse convênio, a ideia é que o imposto será para onde o consumidor final está. Que aí, de fato, em tese, é mais justo, tá? Então, essas são as premissas do diferencial de alíquotas, certo? Beleza, pessoal? Então, revejam o vídeo, anotem as dúvidas, caso eu tenha pulado alguma explicação ou tenha falado rápido. Comenta aí embaixo e uma observação, tá? Tudo isso que a gente está falando com proposta aí de reforma tributária, né? As PECs, a proposta de emenda constitucional, tudo isso que a gente está falando pode ficar 100% desatualizado, porque a ideia é extinguir tributos, né? E com eles um deles é o ICMS, tá? Então, comenta, curte, dá like, se inscreve, deixa comentário, acessa o Instagram também, tá? Vou deixar aqui o Instagram e a gente se vê em outra explicação, tá? Então, pessoal, um abraço, até mais.